Nossa, gente, o que está acontecendo na China é algo, eu não sei. Eu acho que até o George Orwell sabe com o que acontece hoje na China, gente. O que que acontece? Desde que a gente teve a crise sanitária lá em 2020, a gente já está observando isso na mídia, que há uma tendência chinesa a cada vez mais castrar, por assim dizer, as liberdades, né, da sua população. A gente viu, por exemplo, a questão sanitária sendo utilizada como uma questão argumentativa para poder começar cada vez mais o governo a intervir dentro de direitos e liberdades individuais. E o Xi Jinping ele está dando um ainda maior que o que o Xi Jinping está fazendo então. Ele está recrutando pessoas em vários níveis, ou seja, em praças públicas, dentro de empresas, tá? Dentro dos prédios, para que essas pessoas comecem a virar olheiras do Estado. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Tá? Ou seja, ele chega numa pracinha, há um senhor jogando xadrez. O que o senhor xadrez vai fazer se ele não virar um olheiro estatal, se ele for recrutado pelo Estado? Provavelmente ele vai para aquele campo de reeducação, tá? Para que ele possa voltar a aprender a ter paixão pelo Partido Comunista Chinês, já que ele não é um cidadão chinês pleno. Então, o Estado chinês está recrutando a própria população civil para que ela comece a observar os vizinhos. O que acontece? Para o quê? Disso? Conter movimentos de insurgência, conter pessoas contrárias ao Partido Comunista Chinês, conter pessoas que tenham atos contrários ao que o partido queira colocar enquanto política pública. Então veja como essa questão de vigilância ela está se aprofundando num nível que a gente pode comparar com vários governos autoritários. Mas o que a gente pode realmente colocar como questão aqui para os chineses e que os próprios Xi Jinping estão mobilizando na fala dele é o seguinte: o Xi Jinping ele está utilizando essas novas políticas policiais, públicas, o que quer que seja que ele esteja usando como argumentação de colocar, fazer esse recrutamento da população civil, ele está mobilizando uma fala que já foi utilizada pelo Mao Tse Tung. Sim, você pode ficar pasmo com isso, querer não acreditar em mim, então vai lá no jornal chinês e você vá e leia e veja com seus próprios olhos. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então vá no jornal chinês ler. O Xi Jinping tem cada vez mais mobilizado falas a respeito de uma cidade chamada Fengqiao. O que é Fengqiao, gente? Fengqiao foi uma cidade que o Mao Tse Tung fez um experimento social justamente onde o Mao Tse Tung recrutava a população civil para virar olheiro do Estado. Na visão do Xi Jinping, isso foi uma prática muito bem sucedida. Essa prática foi a prática que abriu caminho para a Revolução Cultural na China. Então veja toda essa construção chinesa que está sendo feita. Tá? O Xi Jinping está mobilizando um fator utilizado pelo Mao Tse Tung pré-revolução cultural como um fator muito bem sucedido, como um case de sucesso. O Xi Jinping ele visitou um museu lá de Fengqiao, onde há então, tudo isso colocado para a gente nesse museu que aconteceu, dessa tentativa, então, de realmente recrutar as pessoas e elas serem bem-sucedidas por identificarem os reacionários que estavam presentes em Fengqiao. Isso é colocado dentro de um museu. O Xi Jinping visita esse museu. O Xi Jinping faz uma longa cobertura sobre esse. Então vejam, gente, como essa questão de vigilância chinesa, ela realmente já é o que a gente pode colocar como Big Brother, um grande irmão, porque além das questões governamentais que já existem chinesas seríssimas, a gente sabe que há hoje tentativas chinesas até mesmo de instalar câmeras dentro de algumas residências
para tentar vigiar as pessoas dentro das suas próprias casas. Há esse experimento social já acontecendo na China, que é outro experimento também inacreditável. E, além disso, há esse aprofundamento onde o governo chinês está agora recrutando a população, uma coisa bastante chavista também, tá? O Chaves também fez isso, mas ele está recrutando a própria população para que a população denuncie a população. A gente já observou isso também durante a Segunda Guerra Mundial com o próprio Hitler. Então vejam essa movimentação super ditatorial que está acontecendo na China e super preocupante, tá? Muito delicado. E uma pergunta só, né? Acho que esse cenário já é um pouco mais claro, mas eu acho que tem uma pergunta muito relevante. Qual é, qual poderia ser aqui a repercussão é, de algo assim em termos de revoltas internas na China? A gente. Isso é uma coisa que faz um tempo, né? Que é retratado. Que a Sim. China, por mais pacífica e coletivista que seja, é, essas medidas não costumam passar em branco. Uhum. Então, talvez até por ter muita gente, né? É, é, Tem mais de muito, 1 bilhão. é muito difícil uma medida dessas não repercutir. Você acredita nesses termos que uma tal medida poderia ser estabelecida ou ser concretizada Uhum. como algo que atrapalhasse a unidade interna ou dificilmente a gente teria. Porque no caso dos. Esse é o nome deles? Aquele povo muçulmano da China? Lá de Xinjiang, Isso, os uigures. isso gerou bastante revolta. E o governo até voltou atrás em muitas coisas, né? Mas eu sinto que essas medidas mais específicas são muito mais difíceis de serem. é, de revoltas serem eficazes, né? Nesse caso em Não se específico, porque. consegue. Daniel, eu fiz um longo estudo de caso sobre a China durante o período de 2021. Em 2021, gente, eu estava trabalhando lá no Hoje no Mundo Militar e eu estava fazendo uma cobertura sobre uma crise interna chinesa a respeito desse novo lockdown que a China estava fazendo, que era um lockdown, gente, era uma coisa assim absurda. E gerou muita revolta da população. Tá? A população ela ficou mais ou menos trancafiada, a nível, para vocês entenderem, durante 5 meses. 5 meses que você tinha que sair do seu prédio, tinha um policial na sua esquina ou perto do seu prédio, e você tinha que levar um cartão para justificar que a sua saída tinha algum motivo específico. Ou era para comprar remédio, ou comida, até mesmo comida, você só poderia sair durante uma vez na semana. Havia esse controle nesse nível, tá? A não ser questões de trabalho que eram um pouco mais flexível, era muito restritivo. A pessoa não podia sair do seu prédio. Isso começou a gerar uma revolta muito grande, porque várias pessoas não estavam, às vezes, conseguindo mais sair de casa para comprar comida, começou a gerar até mesmo desabastecimento. E eu acompanhei isso ao longo desses meses. Foi um estudo de casos que eu acompanhei, tá? De perto. Mesmo nessa situação, Daniel, que é uma situação onde ela está sendo direta contra a população, foi-se contido. Foi contido pela força. As pessoas que começaram a fazer movimentos e protestos, elas começaram a desaparecer. Ninguém fala disso. Ninguém, eu nunca mais ouvi ninguém falar disso, só naquele período. Nunca mais se foi falar. O que aconteceu com essas pessoas que desapareceram? Ninguém sabe. Morreu, tá presa, foi levada para a detenção chinesa lá de reeducação. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas muitas pessoas desapareceram do dia para noite. Nunca mais apareceram. Então, vai acontecer um protesto por conta de uma medida que ela é mais suave, mais difícil de ser percebida? Não vai acontecer nada. Entendi. Péssimo, péssimo os meus amigos chineses. Sim, é horrível. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela Bárbara ter nos ajudado aqui na pauta internacional. Vamos agora comentar um pouco. Aliás, antes disso, por favor, Bárbara, indique seu canal para todos. Sim, gente, conheça meu canal Voz Armada. Eu estava bastante ocupada essa semana
Em breve vocês vão saber por quê, mas ainda não posso falar. Mas eu estava bastante ocupada fazendo alguns estudos essa semana e eu acabei fazendo só uma live, mas eu vou fazer outro vídeo. Eu, inclusive, já gravei esse vídeo. Tô gravando, na verdade, gravei um pedaço. Vai sair outro vídeo essa semana. Mas enfim, eu tô tentando pelo menos manter 2 vídeos com frequência lá no meu canal. E o meu canal se chama, então, Voz Armada. A gente faz, então, análises lá no Voz Armada de geopolítica, relações internacionais, militarismo. E eu trago tanto vídeos assim mais rápidos, dinâmicos e sucintos, quanto lives mais longas para se aprofundar em certos assuntos mais específicos. Então não deixem de conhecer o Voz Armada.